Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 840 blogs diários e minguando até 450 dias, 3 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 840 blogs diários já produzido. Este é o título, Armagedon, Batalha Final, muitíssimo interessante, incrível, incrível, incrível. Amei, estou amando muito apresentar este blog diário, a Batalha Final, Armagedon, Batalha Final. Não acredito fielmente se há alguma coisa mais interessante do que isso na internet, certo? Então, por isso, ajuda a explodir essa internet, manda para todo mundo que você conhece, qualquer coisa, liberdade de você ter, fazer isso, certo? Comentar na uma forma, produtiva, se né, para ajudar de uma certa forma as pessoas poderem estar conhecendo deste blog diário. Isso vai trazer para nós, realização para todos nós juntos, com certeza o reino de Deus vai vir por esse que está sendo dito dentro deste blog diário. Não existe outros lugares, outras fontes que você possa conhecer do reino de Deus, da realidade de Deus. E por isso o blog diário é uma das coisas mais importantes que tem dentro dessa internet. Não há nada que você possa dizer que seja mais importante do que este blog diário. Vai por isso que eu estou dizendo, certo? E procura se entender daquilo que está sendo dito. Deus do princípio já é 840 blogs diários, está produzido. Faça conhecer de todos as formas evolutivas que tem dentro deste blog diário. Este é o subtítulo, o lado esquerdo do corpo por ato missionário. Interessantíssimo aqui, você vai, não, incrível a forma que está sendo apresentado este blog diário, certo? Então, o lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 5, né? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, e um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito gravar 3 blogs por dia e fazer a leitura corrida de 4 os últimos blogs. Geralmente, quando eu faço a leitura de 4 dos últimos blogs, vai repetir um blog, certo? Mas eu faço gravação de 3 blogs e faço a leitura corrida de 4, ok? E por fim, na descrição do vídeo, a playlist da YouTube Music para vocês fazerem o trabalho de conscientização por lá, certo? Então, a descrição do vídeo vai ficar um blog antes, um blog depois, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music, sabe? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Às vezes você quer acessar um blog antes, quer acessar um blog depois, a descrição te dá essa praticidade muitíssimo interessante, a leitura corrida dos 4 últimos blogs, muito interessante, a referência do subtítulo, a própria abertura do subtítulo, tudo que você quiser relacionar dentro da descrição do vídeo vai ficar muito produtivo, certo? Vai despertar a sua consciência, vai fazer para você uma coisa prática para você ficar inteiro dentro desse blog diário e acompanhar as evoluções das expressões, a evolução do blog diário por completo, certo? Os meus comportamentos, a evolução dos meus comportamentos, certo? A partir do como é que eu me comportei nesse blog diário, até 840 blog diário, foi mudando as coisas, os meus corpos expressivos foi evoluindo, é uma coisa incrível que vocês possam entender, só se vocês acompanhar todos o que fora dito dentro do blog diário, 840 blog diário já produzido. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blog diários.
tudo de graça e prático, tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e faça por você mesmo e deixem de ser esta vítima social. Inteiramente de graça, certo? Eu não tenho, eu não tenho hoje em dia eu não tenho monetização de canal, não tem nada disso. Tudo realmente de graça, sem, relacionar interesse às pessoas, sem relacionada nada de interesse. Dessa forma que eu estou nesse exato momento, não tem nada de que enche minha cabeça a ter coisas, né, a qualquer custo, certo? Tudo aqui é um plano de Deus e geralmente as minhas disponibilidade é totalmente de graça nesse exato momento, está totalmente livre, sem relacionar interesse às pessoas, sem extorquir o dinheiro das pessoas, tudo é absolutamente de graça. Tudo que vocês precisam é dedicar, certo? Eu acredito que as pessoas que paguem, dá o seu suor do trabalho, eles valorizam mais o trabalho quando não é pago, certo? Quando é pago, as pessoas que estão do outro lado já começam a valorizar mais. Mas o jeito que ele está fazendo aqui é uma coisa interessante, certo? A ideia, quem recebe para dar mentoria também, eu não acho que isso seja ruim, porque as pessoas têm que valorizar o trabalho do outro de uma certa forma, porque é isso que determina as nossas realizações pessoais da mesma forma, certo? Se você tem, por exemplo, você está um pastor da igreja dentro de uma comunidade, você está ali prestando serviço à sociedade, você tem que receber por esse trabalho de uma determinada situação. Isso é uma lógica, você está ajudando a manter uma sociedade, né, no controle sistema político, sei lá, qualquer coisa, no controle religioso, no controle patronal, qualquer coisa, né, então tudo isso eles geram valores, né, sobre as nossas forças, né, nossos trabalho braçal, tudo isso é produtivo e da mesma forma. Mas o que eu quero dizer, tudo que está sendo apresentado dentro de blog diário não tem interesse nenhum, tudo realmente de graça, tudo depende dos seus tempos disponíveis, desse precioso tempo. Dedique e façam isso por vocês mesmos, certo? Encoraje-se e você vai ver o tanto que isso vai mudar a sua vida, certo? Isso aqui é muito valoroso. É Deus que está dando para vocês, está restituindo para vocês. Se vocês confiam em Deus e dediquem o seu tempo a estar presente neste blog diário para você se realizar com Deus. Eu falei com um homem? Não, com Deus. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se você achar vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos. Mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual imagem, semelhança é igual fruto. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambos, relação emocional, e a imagem vai representar a desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo um mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá então fazer a expressão livre, né? Fazer a leitura corrida e fazer a expressão livre deste blog diário, né? A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia, uma mediação sobre essa Bíblia significativa, explicando 8 elementos da espiritualidade, é, astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos
eh, na sua Bíblia significativa. Se vocês fizerem a percepção, você vai ver que é assim, certo? Eu faço um contexto e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, com muita, mas muita realidade. Independente se o comportamento é bom, o comportamento é ruim, independente se ele está produzindo fruto bom, independente se está produzindo fruto ruim, este blog diário ele vai realizar até mesmo sobre as coisas erradas, sobre a realização de coisas erradas. Porque a falsidade ela pede a nossa vida para provar a existência dela. Então, quando nós damos a vida para a falsidade, nós entramos numa realidade de um comportamento mal, de uma coisa ruim. Se esse comportamento for inconsciente, nós chamamos de diabo. Se for consciente, nós chamamos de demônios, Satanás, Lúcifer para o corpo emocional, Satanás para os conhecimentos daquilo que já tenha dentro da sociedade, já caindo como fruto, demônio já caindo como fruto, certo? E diabo representando os nossos estados emocionais. Existem essas duas complexidades, lobos explicando o estado inconsciente e leões explicando o estado consciente do corpo, certo? Vai depender muito de como as pessoas estão vendo o seu estado de consciência. Não é questão de eu ficar afrontando todo mundo, falando que eu estou despertando, que você não está, blá, 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 disputando coisas com a pessoa. Não é nada disso, não. O despertar da consciência é uma coisa bem íntima, bem leve, que explica só você, só você. Tudo que você fala do despertar da consciência e vai manifestando isso, gera apenas uma crise, certo? Eu posso fazer ideologia por um ato consciente, incentivar as pessoas a buscar o conhecimento, dizendo que ela está sendo manipulada, blá, 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 muitas expressões boas para demonstração de que as pessoas estão adormecidas, que elas estão dormindo com seus próprios inimigos, e esses inimigos são elas mesmas, são seus pensamentos íntimos, aquilo que ela acredita ser e não é. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre. Vamos lá. No relacionamento conjugal, o ideal é que o marido tome a finança da casa para que a responsabilidade dele alivie a esposa da tarefa excessiva. Quando isto acontece, o ideal é que a esposa confia no marido e ajuda o marido com a ideia que o marido tem. Só então eles podem se tornar dois pesos por uma medida. O peso vai representar o corpo e a medida, a forma em que estes corpos pensam, formando um só pensamento para os dois corpos. Na minha casa, sempre foi assim. Eu cuidava da administração, mas com a intenção da minha esposa. Isto permite que o dinheiro dela decidisse por ela, ganhando a liberdade de expressar e da mesma forma. Assim, ela poderia administrar o seu dinheiro da sua forma. Isto explica que nunca foi minha intenção de ser um marido extraordinário, e sim justo, sendo fiel na minha forma de pensar e, consequentemente, respeitando a forma em que ela pense e valorizando quem somos e pelo que somos e não pelo que temos, sendo tudo isto determinado por mim e podendo ser assim ou não. Esta possibilidade de ser ou não ser valoriza o ponto de vista dela para que ela possa entender de si mesma sobre o que pode representar este seu relacionamento. E o pensamento dela valoriza o que ela é, sem negação sobre aquilo que ela possa pensar deste relacionamento. Assim, eu entendi que não há casal mais importante no ato missionário do que eu e a minha esposa, e que me fez descobrir a raiz do relacionamento. Vamos lá, então, fazer a expressão livre para este contexto perfeito, muito grandioso, muito bom. Sabe, eu fico muito feliz quando eu vou digitar esse contexto, eu vejo tanto que isto é uma realidade, quanto isso é explicativo. Nada acrescentei, nada tirei. Tudo é exatamente como está no contexto, tudo exatamente como está
no contexto, então, esses foi os meus comportamentos, Deus de criança, e me trazendo aqui, Deus, eu relacionei o meu casamento, né, entrei num relacionamento. Depois eu vou falar mais parte do meu relacionamento conjugal íntimo com a minha esposa, para que vocês entendam por completo tudo que está dentro desses atos missionários, dentro da minha responsabilidade como, né, com o relacionamento entre uma coisa e outra, entre Deus e a minha esposa, entre a minha esposa e Deus, entre mim e Deus, entre, né, qualquer coisa que você quer, entre aquilo que eu possa dar à sociedade de expressão, de conhecimento e de sabedoria, qualquer coisa que vocês queiram entender, entendendo que sabedoria ela explica os nossos atos, o nosso estado consciente da nossa vida, o conhecimento são coisas aquilo que já tenha dentro da sociedade, que você faz todo mundo conhecer, ambos pode ser importante, Deus, que você entenda as particularidades de ambos, certo? Porque quase eles não têm as mesmas formas de realização. O conhecimento ele aplica mais na forma de ter, a sabedoria já aplica mais na forma de ser. Ambos vai ficar dividido, né, uma coisa e outra. Nenhum nem o outro vai ser as mesmas coisas. Vai ter diversidade. Mesmo que você seja uma pessoa produtiva, você tem que usar da sua forma de ser, usar a sua sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, tudo que você tem passa a ser inútil, porque você vai asfixiar o seu estado consciente para se ter coisa a qualquer custo. Tudo isso pode representar também um equilíbrio dos nossos estados emocionais. A sabedoria ela vem muito nos orientando sobre aquilo que nós temos equilíbrio, sobre aquilo que nosso ser, sobre aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que nós estamos nos aplicando dentro da sociedade. Ambos podem ser a mesma coisa, desde que eu tenha sabedoria, certo? Mas não será a mesma coisa, porque os objetivos ele fica se perdendo no tempo, né? E a nossa sabedoria, se nós preservar ele, nós vamos nos realizar com o nosso corpo emocional e vamos sendo, e entendendo que tudo isso que tem dentro da sociedade são formas que nós usamos para sobreviver e para a gente ser essa grandiosidade de estar conectado com Deus diretamente, certo? Entenda isso. No relacionamento conjugal, né, aqui eu estou dando uma ideia de como seria um relacionamento perfeito, como seria um relacionamento perfeito. Esse relacionamento perfeito no dia de hoje é difícil você entender, porque ter é ruim, por exemplo, você a focar somente em ter é ruim, você focar somente em ser também é ruim, porque não é só você é um pai de família, você tem que ter, recurso para você manter uma família. Então, isso tudo gera uma grande complexidade na nossa consciência, certo? Ou seja, quando você entende a sua forma de ser, você vai entender que Deus acrescenta, mas também você tem que demonstrar produtividade. Existe possibilidades, são coisas tudo relativo, certo? Nada determina o certo, tudo se torna relativo e muito interessante. Vamos lá. No relacionamento conjugal, o ideal é que o marido tome a finança, né, da casa para que a responsabilidade dele alivie a esposa das tarefas excessivas. O ideal sempre não é o marido ter o cálculo de quanto ele vai gastar sobre um produto de limpeza, quanto que ele vai gastar sobre uma coisa e outra, ter esses cálculos e também calcular o quanto que ele faz de ganho por dentro do salário e tentar fazer isso de uma forma muito independente. O marido ele tem que fazer essa ideia de uma forma muito independente, sem depender da esposa até então, certo? Sem depender da esposa. Por quê? Quando ele cria resistência de um corpo expressivo, ele vai ser mais produtivo. Então ele vai, de uma certa forma, aliviar as tarefas da esposa, certo? Hoje também é muito complicado, às vezes o marido ele fica sobrecarregado quando ele sai de casa, trabalha, levanta de manhã, tal, chega em casa, a esposa está no WhatsApp ali, fazendo conversa de outro, não faz uma comida do marido, o marido chega totalmente arrebentado do trabalho, cheio de complicação nessa sociedade toda confusa, então não tem uma recepção, a esposa não tem uma recepção para o marido, isso é muito horroroso, certo? Ou seja, nesse meio tempo as coisas vai se desgastando, o marido vai perdendo o seu prazer, a esposa também vai perdendo a sua conexão com o marido e tal, gera muita, mas muita complexidade. Mas se ambos assumirem os seus papéis, você vai entender que o marido ele tem essa obrigação de tomar a finança da casa. Se a esposa vai trabalhar fora e vai ajudar ou não
vai ajudar, sei lá, qualquer coisa, vai depender de como eles vai querer relacionar isso. Eu acredito, por exemplo, eu já vi muita forma, por exemplo, o marido tem um marido e uma esposa. A esposa trabalhadeira, vai trabalhar fora, vai buscar o dinheiro também, beleza, e vai e traz para dentro de casa. Aí a esposa vai lá, né, coloca o a co faz a compra dentro de casa, coloca arroz, coloca feijão, tal, o marido tá ali só guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, né, guardando dinheiro dele. Aí esposa, você fica com a casa, né, e tal. Aí o que acontece? O marido ele viu uma ideia, fala assim: "Não, vou começar a aplicar o meu dinheiro". O marido vai lá e aplica o dinheiro. Ele aplica o dinheiro dele, mas depois ele passa a desmerecer aquilo que a esposa fez, certo? Ele passa a desmerecer aquilo a esposa dele: "Ah, eu se tornei um empresário de renome", mas começa a desvalorizar o trabalho daquela pessoa. Ou seja, entenda que vocês estavam unidos, o marido, a esposa foi trabalhar, o marido também foi trabalhar, a esposa colocou o dinheiro dentro de casa e fez o trabalho, né, fez o trabalho ali de manter a casa no lugar do marido, o marido foi e prosperou. Agora ele é um empresário, mas ele não reconhece, muitas das vezes, o que a esposa fez, por exemplo. Existe essa possibilidade, certo? Existe essas possibilidades. Então, ele não reconhece o valor, porque eu determinei as coisas sozinha, você não fez nada, o seu dinheiro não fez. Porque, não, claro, na hora que ela estava colocando comida dentro de casa, você estava guardando dinheiro, né? Então ele começa a fazer essa relatividade que o dinheiro dele é produtivo. Não, o dinheiro dele o dinheiro dele dele, o dinheiro dele é o mesmo dela. Só que ele começou a investir, ele viu as possibilidades, e agora, muitas das vezes, ele vai criar essa desigualdade dependendo do marido. Existe essa possibilidade. No relacionamento conjugal, o ideal é que o marido tome a finança da casa, né, para que a responsabilidade dele alivie a esposa da tarefa, né. É muito interessante se a esposa for trabalhar e eles se conectar, falar assim: "Olha, vamos fazer uma economia", o marido e a esposa, "Vamos fazer uma economia e depois nós vamos invertir esse dinheiro, nós precisa guardar", porque também a gente não quer só trabalhar, a gente quer passear o fim de semana e tal, 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 tal. Mas aí beleza, quando a esposa quer sobrecarregar o marido, ela joga tudo isso nas costas do marido. "Ah, você tem que sair, você não proporciona nada, você não faz aquilo", só sobrecarregando o marido. Aí, às vezes, ela tem o dinheiro dela, faz com o dinheiro dela o que ela quer, mas aí ele transfere a responsabilidade para o marido, sobrecarregando o marido, ou seja, não dá certo, certo? Agora, se eu entendo que tudo é uma coisa só, então a possibilidade de isso acrescentar é muito grande. Mas quando as pessoas hoje, no relacionamento, na família, quer disputar a forma de ter, ganhar, isso tudo ganha uma complexidade, forma tudo isso, "Ah, eu sou maior, eu sou menor, eu sou mais inteligente, eu tenho mais economia, eu estudo mais que você, blá, 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 blá". Então, eh eh, todos os trabalhos vai ficar se perdendo no tempo, não tem uma forma de economizar, não tem uma forma de gastar e tudo vai ficar se desperdiçando no tempo. Vou comprar qualquer coisa e vou achar que estou me realizando, certo? E vou trabalhar para os outros somente para pagar juro de uma coisa e outra. Entenda isso. Então, no relacionamento conjugal, o ideal, não significa que tenha que ser assim. O que o marido no relacionamento conjugal, o ideal é que o marido tome a finança da casa, para que a responsabilidade dele alivie a esposa das tarefas excessivas, né, para aliviar a esposa. Por exemplo, o marido aí calculou, falou assim: "Nossa, a minha despesa diária está ficando por 1.500 e eu ganho tanto e beleza, eu estou conseguindo economizar desse meu salário R$ 500, beleza, eu vou guardar ele, porque eu vou precisar dele, né, eu vou precisar dele de sair e tal, tal, aquela coisa toda". Aí a esposa fala assim: "Ah, você está guardando dinheiro, beleza, eu também vou guardar o meu dinheiro", certo? Aí começa a guardar o dinheiro, aí a esposa confia tanto no marido, aí o marido confia tanto na esposa, "Vamos unificar essas coisas aqui? Vamos fazer uma coisa, vamos comprar uma casa, vamos fazer aquilo, vamos". E é assim que vai, na maioria das vezes é assim, certo? Quando a esposa vê uma coisa objetiva, que ela possa tocar um carro, uma casa, e ela fica mais animada a ajudar o marido, certo? Ela fica muito mais animada, porque ela tem essa ideia de querer ter as coisas, entenda isso, o marido ele trabalha, é produtivo, ele sobrecarrega sobre isso, mas muitas das vezes ele entra numa asfixia emocional, né, sobrecarregado pela sua esposa ou até mesmo
pelo aquilo que ele foi criado dentro da sua família tradicional, muitas outras coisas. A nossa consciência ela é determinada pelo aquilo que nós vamos aprendendo no tempo, relacionando isso. Cada um gera dificuldade sobre uma coisa e outra, certo? Tudo hoje é uma trava, vamos falar isso diretamente, entenda isso. Quando isso acontece, o ideal é que a esposa confie no marido. Se a esposa não confiar no marido, ela sempre vai ficar dividindo os seus dinhe o seu a su os seus interesses com o interesse do marido, né. O marido, ele já é obrigado, né, porque hoje em dia as esposas dizem isso, que o marido é obrigado isso, tal, 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 enquanto isso ela fica ali, sei lá, qualquer coisa, né, fazendo as coisas do jeito dela e certo? E o marido nunca vai se tornar uma pessoa se ele não tiver uma postura, não tiver um corpo expressivo forte, não tomar decisão das coisas, saber o que é certo e o que é errado, e levar isso até o fim, para que a esposa entender que ele não é um marido de brincadeira, que fica, né, muitas das vezes faz de piadinha, certo? Ele é correto, é justo, então ele pode determinar coisas sobre os seus corpos expressivos, independente se ela vai ficar ou não vai ficar, ele tem que ter uma postura, certa ideia de ficar adulando pessoas que às vezes que não têm uma compreensão, isso não favorece nada. Quando o marido tem que ter um corpo expressivo, ele tem que ser decisivo, certo? Um corpo expressivo forte tem que ser decisivo e determinar coisa em situação. Quando o marido é justo. Hoje em dia, eu acredito que muitos maridos não merecem essa confiança, vou dizer isso de uma vez. Se você quer essa confiança, você tem que ser uma pessoa justa, de confiança, que você confia em você, no seu taco. Você sabe quem você é, o que você representa para essa família, então você bate o pé e determina por isso. Se você não é a pessoa que fica aí traidor, né, que fica enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, você tem essa postura de formar um corpo expressivo forte. Então você tem essa liberdade de tomar decisão sobre esta família. Vamos dizer isso diretamente, certo? Mas entenda que a responsabilidade, muitas das vezes, quando o marido entende as suas responsabilidades, ele consegue moldar isso, ele consegue multiplicar isso, ele consegue valorizar as suas coisas, os seus valores, os seus conhecimentos, eles conseguem transformar isso em dinheiro. Então, quando isto acontece, né, o ideal é que a esposa confie no marido, né, e ajuda o marido com a ideia que o marido tem. Eu falei ajuda o marido com a ideia que a esposa tem? Não. Não, a esposa, o correto é ela olhar para o marido dela e ver para que lado que o marido está movimentando. E fazer essa postura do que eu faço, por exemplo, que eu fiz com a minha esposa, de apoiar o sonho dela, as realizações dela e fazer essas mesmas posturas. A esposa, o objetivo dela é fitar o olho no marido dela e entender qual é os planos dele. Qual é o plano dele? Ela tem não de cobrar, e ver o plano do marido. Qual é o plano do marido? E ver se o marido é essa pessoa de confiança, que ela possa se entregar ao marido, certo? Se você não tem confiança no marido, filho, já desiste de tudo, que não vai dar certo. Entenda isso. Se o marido não for essa pessoa que te traz confiança, já não vai dar certo, já Deus do início, certo? Entenda isso. Então o marido, a esposa tem que olhar para o marido, não é falar assim, não é falar assim: "O meu plano é esse, vai fazer do meu jeito". Não, qual que é o seu plano, marido? Vamos fazer por isso. "Ah, marido, eu quero tirar uma carteira". Fala assim: "Beleza, nós vamos estudar uma possibilidade para a gente fazer isso com mais tranquilidade, porque quando a gente for lá, a gente vamos fazer e vamos fazer de uma forma que a gente consegue bancar até o fim, qualquer coisa, mas nós não vamos deixar de fazer, ok? Vamos fazer as coisas, vamos fazer tudo no tempo certo, no tempo isso vai deixar a gente fora das dívidas, né, a gente gastando dinheiro na forma correta, nós vamos ficar fora da dívida. E nós vamos ficar aproveitando as coisas muito mais. Por exemplo, tudo que eu vejo, que eu olho para trás, eu vejo tanto de dinheiro que eu já ganhei, menos sendo um assalariado. Por exemplo, eu comecei fabricando bloco de concreto, quando, né, depois que eu casei, eu fui pra trabalhar de porteiro. Depois que eu trabalhei de porteiro, eu fui trabalhar de cobrador, trabalhei cobrando passagem, 1 ano e 3 meses. Depois eu tô, né, de motorista, né, já tem 18 anos que eu estou de motorista, por exemplo, 18 anos que eu trabalho de motorista de coletivo. Então, ou seja, esse processo, eu olho para trás e eu vejo: "Nossa, se eu tivesse comprado e vendido na hora certa, gastado meu dinheiro de uma forma correta, eu já tinha o sei lá,
o triplo de que tem aqui, ou seria até um milionário, né, com a visão que eu tinha, com a visão que eu tenho hoje da economia, eu já seria uma pessoa bilionária, com mesmo trabalhando assim, porque são muitas oportunidades, eu vejo o que tem dentro da sociedade hoje, não são coisas, desvalorizadas, são coisas muito valorizadas, ou seja, são muitas e muitas oportunidades, mas isso só se aplica a quem tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, não sabe gastar o seu dinheiro, você vai ficar murmurando do seu salário, vai ficar murmurando do seu patrão, vai ficar murmurando do seu colega, vai ficar murmurando da sua esposa, vai ficar murmurando do seu marido, vai ficar murmurando de Deus, vai ficar murmurando da sua mãe, vai ficar murmurando do seu pai. Todo mundo para você vai ser imprestável. Só você é a pessoa perfeita. Porque você não se aplica ao conhecimento, você não se aplica a ter coisa, a qualquer coisa. E muitas das vezes dessas pessoas que andam por aí desgostadas, sem realização própria, esses próprias pessoas são aquelas pessoas que dizem que não ligam para dinheiro. E aí eu não ligo para dinheiro, blá, 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 blá. Abre a mão para todo mundo, dá dinheiro para todo mundo de qualquer jeito e depois fica aí clamando. O que adiantou você dar dinheiro para os outros, você ficar clamando com Deus, ficar clamando com sua esposa, ficar clamando? Não, ser bonzinho não é o que determina, né, os seus frutos, as suas realidades, né? Isso aí é uma coisa que você está propagando da sua própria desgraça, da sua própria maldição, desvalorizando o seu dinheiro, desvalorizando sua família, desvalorizando o seu patrão, desvalorizando, né, o lugar onde que você mora, o Brasil não presta, blá, 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 blá. Isso aí é coisa da sua mente, é você que é essa pessoa aí desgraçada, que não entende os processos das valorizações pessoais que Deus se aplica dentro de nós para que a gente podemos ser de uma forma produtiva. E para Deus, quando você entende que Deus é a sua intimidade, tudo passa a ser, tudo passa a ser possível, tudo passa a ser possível. Então, esse ideal ajuda o marido com a ideia, né, vamos lá de novo. Quando isso acontece o quê? O ideal é que a esposa confie no marido e ajuda o marido com a ideia que o marido tem. Só então eles podem se tornar 2 pesos por uma medida. O peso vai representar o corpo, né, o corpo de ambos. Tenho 2 pesos, eu tenho 2 mãos de obras, por exemplo. Eu tenho 2 pesos, tenho 2 mãos de obra. O marido vai trabalhar, a esposa arruma a casa, né. O marido vai trabalhar fora, a esposa também vai fora, não sei qual que é a ideia, né. Hoje é muita isso, tem várias profissão de mulheres aí que só mulher consegue fazer, tem várias profissão de marido, não significa que é a coisa certa uma esposa ficar em casa, o marido trabalhar, ou qualquer coisa. O marido também, talvez, eu já vi muitos maridos que a esposa vai trabalhar e fica cuidando da criança ali. Eu já fiz muito isso, troquei fralda, né, lavei vazia, fiz comida. Enquanto a minha esposa trabalha, eu fazia comida, porque eu trabalhava, quando eu trabalhava de portaria, eu trabalhava esse dia sim, um dia não. Minha esposa ia trabalhar na venda, eu ia trocar a fralda, fazer comida, né, brincar com os meus filhos. Meu filho, na parte da tarde, eu brincava com o meu filho mais velho, eu ia para a rua, brincava de carrinho com ele, brincava, ia aquela festa toda, e ficava aquela tarde toda com o meu filho, aproveitando o dia bom, né, aproveitando aquele dia bom, e a minha esposa ficava lá trabalhando e eu cuidando das crianças dentro de casa, fazendo alguma coisa, ou seja, não é de não temos 2 mãos de obra, não significa que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer. Às vezes hoje, até hoje eu chego em casa, eu lá chego de casa de serviço, assim, trabalho 12 horas eu levanto de manhã, 4 horas da manhã, aí chego aqui em casa 16 horas, por exemplo, 16h30, eu vou lavar vasilha até 18 horas, depois de 18 horas eu vou digitar um texto, depois de digitar um texto eu falei, aí no outro dia eu chego em casa, minha esposa, a casa está toda limpinha, arrumadinha, eu vou gravar meus vídeos, tudo isso é uma coisa que ajuda, aí você fala, é uma coisa, 2 mãos de obras, nós temos 2 mãos de obras, entenda isso, 2 mãos de obras, e um vai se apoiando um no outro, é 2 forças, né, entenda isso, ou seja, olha, ajuda o marido com a ideia, né, vamos lá, quando isto acontece, o ideal é que a esposa confie no marido, ajuda o marido com a ideia que o marido tem. Só então eles poderão se tornar 2 pesos, né, 2 mãos de obras, né, por uma medida. O peso vai representar o corpo, né, 2 mãos de obra, né, e a medida, a forma em que eles, eh, a forma que os corpos pensam, né,
formando um só pensamento, né, para esses 2 corpos, né. Depois que eu tenho 2 mãos de obras, eu posso unificar as nossas formas de ter. "Olha, esposa, eu ajudo, você ajuda também. Tudo que eu tenho é seu e tudo que é seu é meu. Tudo que eu tenho é seu e tudo que eu tenho é seu". Enquanto nós estiver junto aqui, entendendo, dividindo esses mesmos tetos, as minhas mesmas responsabilidades, são as mesmas possibilidades de realização que nós temos, as mesmas possibilidades que eu tenho, você também tem as mesmas responsabilidades, a esposa tem a responsabilidade de cuidar da casa, o marido tem essas outras responsabilidades de cuidar da finança, ou seja, e isso acrescenta quando está bem dividida, a esposa entende as suas posturas, o marido entende a sua postura, um acrescenta para o outro, quando um faltar, o outro vai lá e cobre o outro, vai fazendo uma coisa e outra. "Ai, marido, eu não vou chegar em casa a tempo, faz um arroz para mim". O marido vai ali feliz, porque a esposa, ela tem essa forma também, certo? Entenda isso. Não é o caso de, às vezes, você ficar a pessoa rica e ficar dormindo na casa. Hoje nem as pessoas que nem o marido milionário, ele tem essas esposas preguiçosas, né, elas vai para a rede social, vai fazer trabalho social da mesma forma, demonstrando ali os interesses, importância, fazendo oratória pelas pessoas. Às vezes tem um dinheiro: "Não, vou descansar, eu quero só a vida, eu vou para um sítio aí distante da civilização moderna e quero nem saber de nada não". Mas eles ficam presente, até mesmo as esposas vai para fora fazer trabalho, e fica essa intensidade, dividindo, compartilhando, ajudando o marido, estando presente ali, qualquer coisa. Nem mesmo. Por quê? O que que eu quero dizer com mais isso? Se você tem muito dinheiro, você fica na cama só dormindo, você vai cair numa depressão incrível, né? Deus não abençoa corpo improdutivo, não. Acho que você tem dinheiro que você tem que parar de produzir, pelo contrário, você tem que produzir mais ainda, você tem mais liberdade, você tem que ir ajudar, porque são muitas e muitas as pessoas tendo necessidade de ter um morador bom, ter uma pessoa que representa bem essas nossas essas nossas capacidades de cognitiva de compreender Deus, compreender Cristo, compreender os nossos relacionamentos. Existe muitas pessoas carentes da palavra de Deus, ok? Entenda isso. Então, vamos lá, ó. Só então eles poderão se tornar, né, 2 pesos por uma medida, né. O peso vai representar o corpo, né, e a medida, a força em que esses corpos pensam, formando um só pensamento para 2 corpos. Na minha casa sempre foi assim. Eu cuidava da administração, mas com a intenção da minha esposa. Eu voltando, antes de eu manifestar a minha crise, eu voltando de novo a falar do como era antes a minha vida, antes de eu manifestar a minha crise. Né. Então, na minha casa sempre foi assim, eu cuidava da administração, sempre calculei todas as despesas de casa, sempre fui no mercado né, comprar, às vezes a minha esposa inteirava algum dinheiro que ela tinha, ela me ajudava alguma coisa e outra, acontece isso, entende, é uma forma mesmo que um ajudando o outro de qualquer forma, certo? Então não é dessa forma que acontece. Então vamos lá, mas com a intenção da minha esposa, da forma que ela tinha as suas formas de realização. Por exemplo, a minha esposa ela foi desses processos, ela fez curso técnico, né, foi depois fazer faculdade. Nesse tempo nós tinha o FIES, por exemplo, nós pagou, mas o que que acontece? Se eu precisasse de um livro, de alguma coisa, ela às vezes tinha aquela ideia de estar pagando uma prestação de uma coisa ou outra, mas às vezes se precisasse de alguma coisa para a escola, então ela focava na escola, passagem, essas coisas, tudo. Então ela aplicava dinheiro nessa, ela focava mais nessa ideia, né, de estar adquirindo o conhecimento, né, para realizar o sonho dela, de certa forma, ok? Entenda isso. Eu cuidava da administração, mas com a intenção da minha esposa, né. Isto determina que o dinheiro dela decidisse por ela, ganhando liberdade de expressão e da mesma forma. Assim, ela poderia administrar o seu dinheiro da sua forma. Isto explica que nunca foi minha intenção, né, de ser um marido extraordinário. Qual que seria o marido extraordinário que todas as esposas quer? O marido rico, que tem muito dinheiro, né. Eu não Se eu tivesse muito dinheiro, eu podia encobrir muitas e muitas e muitas e muitas e muitas crises. E que não era o plano de Deus, vou falar isso diretamente. Encobrir crise era sim demonstrar as crises no nossos relacionamentos para que a gente possa estar divulgando, para que a gente possa estar manifestando, certo?
tudo foi um ato missionário da gente estar nos entregando a esse trabalho de Deus, tanto a mim quanto ela. Eu entendo a mesma intensidade, a mesma importância que eu tenho no trabalho missionário, eu entendo a importância da minha esposa, incrivelmente e admirável por mim, da mesma forma, desses processos que nós ganhamos, né, sobre os nossos atos missionários, entenda isso. Então, vamos lá, ganhando liberdade de expressão e da mesma forma, e assim ela poderia administrar o seu dinheiro da sua forma. Isto explica que nunca foi a minha intenção de ser um marido extraordinário, nunca foi a minha intenção de ser um marido extraordinário, e sim justo. E sim justo, essa era sempre a minha intenção, de ser justo. E sendo fiel na minha forma de pensar. Eu era fiel na minha forma de pensar, mesmo eu não ter um corpo expressivo forte, e o que eu determinava pelo corpo expressivo dela, mesmo eu tinha minha forma de pensar. Ela falava e eu analisava tudo, eu analisava, né, tudo que a minha esposa falou, Deus do primeiro relacionamento e tudo que eu falei para ela, Deus do primeiro dia que eu relacionei com ela, está tudo guardado na minha consciência, tudo guardado. Pode olhar aí, tudo que meus blogs diários, os meus processos, tudo é baseado no meu relacionamento conjugal. Tudo que eu tenho é baseado no meu relacionamento conjugal. Porque eu tenho ciência em tudo, de Deus do primeiro dia que eu casei até no dia de hoje, eu tenho consciência em todos os processos, certo? Entenda isso. Então, nunca foi intenção de ser um marido extraordinário, sim justo e sendo fiel na minha forma de ser. Essa minha forma de ser, ela não era manifesto, mas eu tinha ciência nela, eu tinha consciência nela, certo? A minha esposa poderia falar uma coisa certa ou errada, eu tinha uma percepção. Então, isto, né, e significa que eu nunca foi a minha intenção ser um marido extraordinário, e sim justo, né, sendo fiel na minha forma de ser. Essa forma de ser, né, era eu tinha consciência nela, mas não tinha um corpo expressivo para ela, entenda isso, né. Vamos entender isso. Então, a forma assim pela vamos voltar aqui. Ganhando a liberdade de expressar, né, e da mesma forma, né, assim ela poderia administrar o seu dinheiro da sua forma. Isto explica que nunca foi a minha intenção de ser um marido extraordinário, e sim justo, sendo fiel na minha forma de pensar, certo? Consequentemente, respeitando a minha forma, respeitando consequentemente respeitando a forma em que ela pensa, valorizando quem somos pelo que somos e não pelo que temos, né, valorizando o que somos, né, pelo que somos e não pelo que temos, né. Nunca essa ideia de ter dinheiro vai explicar as nossas formas de ser, certo? Ele pode acrescentar na nossa vida, né, nós pode desfrutar isso de uma forma boa, de uma forma que nós podemos, ser produtivo e da mesma forma, mas nunca vai acrescentar na nossa forma de ser, ok? E isso vai acrescentar, de uma certa forma, você vai ter alguma coisa, um carro bom, uma casa boa, tudo isso pode ser acrescentado, mas não vai, ser explicado na sua forma de ser. Quando a gente disputa objeto, a gente faz desigualdade pelo aquilo que nós temos e não pelo que nós somos, sendo tudo isso determinado por mim. Tudo que eu falei foi determinado por mim, podendo ser isso bom ou não, né? Esta possibilidade de ser ou não ser, valoriza o ponto de vista dela, né? Aí ela pode ter outra versão daquilo que eu estou dizendo, né? Ela pode ver de uma outra forma, né? E se ela manifestar, eu vou ouvir da mesma forma o ponto de vista que ela pensa, e tá tudo certo. Se ela teve essa percepção dela, tá tudo certo também, tranquilo. Entenda isso, para que ela possa entender de si mesmo sobre o que pode representar este seu relacionamento, né. Ela entende de si mesmo e ela também vai entender daquilo que isso é a liberdade, a intenção dela, o que ela acredita, né, daquilo que é a expressão dela, que ela até pode ter um outro ponto de vista, certo? Existe essa possibilidade. O pensamento dela valoriza o que ela é, né? Todos nós manifestamos quem nós somos. Mesmo se a gente tiver uma crise, muitas das vezes a gente foca nessa crise para deixar de ser, para ter coisa a qualquer custo. Pode haver essas complexidades. Sem negação sobre aquilo que ela é, né? Sem negação daquilo que ela é, possa pensar, sem negação sobre aquilo que ela possa pensar deste seu relacionamento, sem negação. Se ela não negar nada daquilo que é o seu relacionamento, ela vai realizar, ela vai manifestar o que ela pensa de uma forma correta.
Assim eu entendi que não há casal mais importante do a no ato missionário do que eu e a minha esposa, e que me faz descobrir a raiz do relacionamento social, né. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.